Moraes anula a votação da Câmara, que não cassou Zambelli, e determina a perda do mandato da deputada, a matéria do G1 de política. Também falando justamente isso, que o Alexandre de Moraes declarou claramente na decisão dele que não cabe votação, não cabe discussão, não cabe opinião dos deputados. Condenou, é perda do mandato, fim de papo. Qual que é o procedimento correto? A mesa diretora da Câmara, que é formada por 7 deputados, ela declara a perda do mandato do deputado. Fim. A mesma coisa vale para o Alexandre Ramagem, que a Câmara está querendo colocar em votação a cassação, mas se colocar, vai acontecer a mesma coisa. Xandão vai chegar e passar o facão e falar, não é assim que funciona não. Vocês estão tentando passar por cima da gente, mas a gente não vai deixar. E ele determinou também que tem 48 horas para dar posse para o suplente da Carla Zambelli. E aí, com a perda do mandato da Carla Zambelli, meu amigo e minha amiga, pode cair mais 2 aí, viu? Agora, resta a gente acompanhar os acontecimentos, porque é o seguinte, como os votos da Carla Zambelli são todos anulados, isso muda o coeficiente eleitoral. Como a Carla Zambelli teve 900 e tantos mil votos, ela acabou ajudando a eleger 2 deputados, Paulo Bilinski e Tiririca. E esses 2 deputados correm risco de perder o mandato agora, a partir do momento em que a Carla Zambelli perde o mandato dela. Por quê? Porque recalcula todo o coeficiente eleitoral, o PL perde esses quase 1 milhão de votos que a Carla Zambelli teve e isso muda o número de eleitos, muda a quantidade e quais são os eleitos pelo partido do Bolsonaro. Então, agora a gente aguarda para ver a turma cair em cascata, né, feito dominó, um atrás do outro, por conta da cassação do mandato da Carla Zambelli. E se o Congresso Nacional agir igual com o caso do Alexandre Ramagem, vai ter o mesmo resultado, né? O Xandão vai determinar a perda do mandato e essa decisão do Alexandre de Moraes, que é uma decisão monocrática, ou seja, foi tomada só por ele, mas ele vai, obviamente, submeter essa decisão aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, tudo isso pode mudar, porque, aliás, nada disso vai mudar porque os ministros vão manter a decisão do Alexandre de Moraes, porque eles próprios ficaram muito irritados com essa decisão da Câmara de colocar em votação. A decisão foi do Hugo Mota. O Hugo Mota descumpriu a ordem judicial. Perdidinho da Silva, não sabe o que está fazendo, não tem estatura, nem moral, nem ética para estar ocupando a presidência da Câmara. Mas o Arthur Lira colocou ele lá, né? E aí a gente tem que aguentar essa marmota aprontando as besteiras que ela fica aprontando, que é, no caso, Hugo Mota na presidência da Câmara. PL vê derrota dupla de Mota após Câmara salvar Zambelli e Glauber. Ainda estava valendo essa história da Zambelli, né, quando saiu essa matéria aqui, porque é o seguinte, o Hugo Mota queria que os 2 fossem cassados. Era uma questão pessoal para ele caçar o Glauber Braga, por conta daquela ocupação que ele fez na mesa da presidência da Câmara, né? E também para o Arthur Lira, era importantíssimo caçar o Glauber, porque o Glauber é um inimigo do Arthur Lira. E o Glauber é que aponta e acusa, faz todas as acusações devidas ao Arthur Lira, aponta as falcatruas, as maracutaias, as pilantragens que os deputados cometem com essa história do orçamento secreto, das emendas PIX, né? E ele aponta as irregularidades, denuncia os casos de corrupção, e sempre aponta o dedo para o Arthur Lira, dizendo que o Arthur Lira está metido nisso. Então o Arthur Lira estava nos cascos ali, sabe? Trotando de raiva e querendo colocar o Glauber Braga para fora da Câmara dos Deputados. Mas aí teve esse acordão que o Centrão entrou no meio para salvar o Glauber, né? E a própria Carla Zambelli também, o Hugo Mota dava de barato que ela ia ser cassada, e aí acabou que a Câmara não cassou, teve quem caçar ela, ou foi o Xandão. Mais uma desmoralização para o Hugo Mota. Por quê? Porque a decisão de colocar a cassação do mandato dela em votação foi dele. Então, a desmoralização também é dele, porque foi ele que descumpriu a ordem judicial. Xandão não pensou 2 vezes e mandou resolver a parada, né? PL vê Mota enfraquecido após Câmara salvar Zambelli e Braga. O partido do Bolsonaro, PT, também o partido do Lula, os 2 falaram, Hugo Mota perdeu a condição de ser presidente da Câmara, não tem mais como, né? Ele realmente não sabe o que fazer, está perdidinho, parece uma criança numa atividade de adulto. Ele não sabe o que fazer, simplesmente porque ele não tem maturidade, não tem, como eu disse, não tem nem estatura ética, nem estatura moral para isso. Mas, enfim, a situação segue e eu quero colocar aqui para vocês uns superchats que a galera está mandando. Muito obrigado para a Kaise, que mandou um superchat para a gente, para o Lenin também, que olha lá, eita, temos que comemorar,
né? Temos que comemorar mesmo, porque a decisão pegou todo mundo de surpresa e mudou absolutamente tudo, meu amigo. E a Kaise também, que manda um abraço aqui. O Kaise manda um abraço pra gente. Obrigado, Kaise, meu amigo, meu camarada, pela contribuição, pelo superchat. E se você quiser participar da live, vai mandando superchat também. Ou então, você sabe, né? Você pode contribuir com essa chave aqui. É outra maneira também de colaborar com o trabalho, para a gente manter esse trabalho sempre em dia, sempre todos os dias aqui para você, né? Deputados se desmoralizam ainda mais ao tolerar bancada de fugitivos na Câmara. Ficou feio, ficou ruim, ficou péssimo, aliás, né? Enfim, mais uma contribuição aqui do F. Magno. Obrigado, Magno, pela sua participação, pela sua colaboração. E aqui o Lenin está dizendo, ó, que o Hugo Motta não tem condição nem ética, nem moral e nem altura. Ele não tem estatura, nem ética, nem moral, nem a própria definição de estatura para ser presidente da Câmara, na avaliação do Lenin, que manda também mais um superchat para colaborar com a gente aqui, né? E aí os deputados, os próprios deputados, perceberam a desmoralização, porque tem Eduardo Bolsonaro para ser cassado, e vai ser cassado só por faltas. Não vai ser cassado por conta da fuga dele para os Estados Unidos. O Ramagem, que a Câmara vai tentar segurar e mesmo dando errado, porque o Xandão vai mandar derrubar também. E a Carla Zambelli, que eles acharam que tinha salvo ontem, e a gente acabou de ver que não salvou, mas assim, seria a bancada de fugitivos da Câmara, né, de deputados que não são deputados. A gente tem uma Câmara com 510 deputados, mas a gente paga o preço de 513, incluindo aí as cotas parlamentares, as assessorias, cargos de confiança, os cotão de gabinete, essa coisa toda, a gente paga tudo isso para ter 513 deputados, mas no fundo a gente só tem 510. E o Arthur Lira, que foi o patrono, o padrinho, o patrocinador do Hugo Motta na presidência da Câmara, tá bravo. Lira reclama da gestão de Motta. Uma esculhambação. O que ele fez? A esculhambação é porque ele mandou no grupo de Zap dos deputados, um grupo do qual ele participa junto com os outros deputados. Ele falou, não estou aguentando isso não, tá uma bagunça, tá uma zona, não tem condição de manter esse comando da Câmara do jeito que está, né? E quando ele fala isso, pegou muito mal, justamente por ele ser o padrinho do Hugo Motta, né? Imagina para os deputados que são da base aliada do Arthur Lira, que tem a bancada do Arthur Lira, não sei se você sabe, mas existe a bancada do Arthur Lira. É uma bancada de deputados que segue o Arthur Lira, porque o Arthur Lira é o cara que durante 4 anos controlou as emendas parlamentares, né, de todo mundo. E hoje em dia ainda tem um certo controle que a gente sabe que não perde completamente. Então ele tem uma bancada na mão dele, e a bancada ficou olhando para o Hugo Motta com cara feia, justamente porque o Lira não está nada satisfeito com esse resultado dessa gestão do Hugo Motta à frente da presidência da Câmara. E aí o Hugo Motta resolveu responder o Arthur Lira, né? Em resposta a Lira, Motta diz que a presidência da Câmara não é ferramenta de revanchismo. Ou seja, está dizendo, você queria que caçasse o Glauber, né? Mas eu que não vou usar a Câmara para caçar o Glauber, não vou, né? Muito pelo contrário, eu vou fazer a votação normal. E é lógico, ele está falando isso como sendo politicamente correto, vamos dizer assim, né? Que é o que dá para ele fazer, não dá para ir muito longe. Mas ele está dizendo o seguinte, não podia eu fazer força para caçar o Glauber, porque o Glauber é seu inimigo, não é meu, embora tenha se tornado também inimigo do Hugo Motta. Inclusive, o Glauber e o pessoal do PSOL vai entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República por causa da truculência que foi utilizada pela Polícia Legislativa para retirar o Glauber da cadeira da presidência. A força ali na base do braço machucou deputados idosos que estavam ali tentando salvar, tentando acudir, evitar aquela confusão. Foi uma barbárie, né? E o PSOL e o próprio Glauber Braga vão entrar com uma ação na Procuradoria-Geral da República, alegando que o Hugo Motta quebrou o decoro parlamentar quando ele fez tudo o que fez, quando ele mandou tirar a imprensa de dentro do plenário, para não filmar o que ia acontecer, e quando ele mandou a polícia arrancar o Glauber à força da cadeira. Então, tudo isso ele também vai responder, é só esperar que ele vai responder. Eu queria deixar um recado para você, que é o seguinte, sabe essa dinâmica toda da política que a gente fala aqui todos os dias, né? Todo dia a gente trata de como é que acontece, as negociatas, as negociações de bastidores, tudo isso dá para a gente entender. E aí, como? Estudando é o único jeito, né? Tem uma pós-graduação do ICL que está em lançamento dia 14, agora vai ser o lançamento, domingo, no mesmo dia da manifestação, que chama Repensando o Brasil 2026. Essa pós foi um sucesso o ano passado, mais de 5 mil alunos, e você está convidado a assistir a aula
de apresentação, que é no dia 14, de graça, tá? E entender o que é essa pós-graduação e ver quem são os professores, as feras que vão dar aula para você. Então, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica e entra e você vai se cadastrar para poder assistir essa aula no dia 14. Lembrando que só quem assistir essa aula no dia 14 ao vivo vai ter direito a algumas condições muito especiais para essa pós-graduação, que sai praticamente por um preço simbólico e é estudo do mais importante que você possa ter. Eu vou, mas eu volto, viu? A qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça, a economia do Brasil e do mundo. Mas eu vou e deixo com você com um recado do Gessé Souza. Um abração. Tchau. Fake news, polarização, ataque às instituições. A democracia brasileira vive sob constante pressão. Mas isso não é novo. A história do nosso país é uma sequência de rupturas, golpes de Estado e narrativas forjadas pela elite para manter o poder nas mesmas mãos de sempre. O que falta é formação crítica para entender essas estruturas. Afinal, um país que não entende a si mesmo é mais fácil de manipular. No curso de pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, nasceu para resistir a isso. Aqui, você aprende a interpretar o país com profundidade e a não aceitar o superficial como resposta. Pensar é um ato político. No dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, você terá a oportunidade de aprender comigo, Marilena Chaui, Muniz Sodré, Janine Ribeiro e outros grandes pensadores. Porque compreender o momento é o primeiro passo para mudar a história.